Dia, eu me chamo Maurício, tá? Eu sou professor particular, trabalho com ensino de matemática, química e física. Este é o primeiro vídeo, é um vídeo experimental. Creio que com o tempo a gente vai melhorar a qualidade das aulas e da maneira como a gente vai gerir essas respostas, ok? Mas vamos lá. Essa é uma questão do Enem, ok? Enem 2016, referente à matemática ao assunto de função afim, ou seja, função do primeiro grau. Vamos lá. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os mesmos recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Toda questão do Enem vai ter um textinho. O texto pode ou não estar relacionado com a questão. É sempre interessante ler porque algumas dicas podem ser dadas. Por mais que a situação seja rara, é interessante que o texto seja lido. Continuando, o nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Esse gráfico aqui, tá, gente? Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Quando a gente cita uma tendência linear, a gente está citando um comportamento. Esse gráfico ele tem um comportamento linear. É fácil observar que em períodos de tempos iguais, tá? A gente tem um decrescimento próximo. Então, na prática, essa é a definição de comportamento linear, ok? Quando em espaços de tempos iguais, você tem alterações iguais. Puxando isso para o nosso conceito de função, em espaços de domínios iguais, você vai ter espaços de domínio de imagens iguais, distância entre valores, tá? Mas vamos lá. Então, assim, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero da sua capacidade? Como nós estamos tratando de um gráfico que representa a função afim, e nós queremos saber um valor em algum momento que não está nesse gráfico, a melhor maneira que nós temos para descobrir esse valor é encontrar a nossa função. Então, como é que nós podemos fazer isso? Primeiro passo: toda função de primeiro grau é definida dessa forma, tá? Onde a vai ser o nosso coeficiente angular e b o nosso coeficiente linear. Como nós podemos encontrar essa função? Primeiro passo é encontrar os nossos coeficientes, ok? Então vamos lá. Como nós podemos encontrar o a? O a basicamente pode ser encontrado sob a razão da subtração de dois pontos desse gráfico, tá? Basicamente dessa forma. Ah, Maurício, onde é que eu vou encontrar esses dois pontos? Ele não me disse ponto. Geralmente, não é sempre, mas vamos colocar em 90% dos casos, quando você tem um gráfico, você vai ter pontos. Agora, tenha cuidado com o ponto que você vai escolher. Se você observar com muito cuidado, esse ponto aqui no 4, tá vendo? Ele não é preciso. Você não sabe se ele está em... Você sabe que ele está entre o 20 e o 15, mas você não sabe exatamente onde ele está. Você pegar um ponto desse e fazer uma aproximação, é você estar achando uma resposta próxima, que não é uma resposta correta, tá? Em alguns casos a resposta próxima vai lhe dar a correta, mas sempre procure por pontos precisos, como por exemplo esse ponto 1 e 30% e esse ponto 6 e 10%, ok? Então vamos calcular o nosso A. Os nossos pontos vão ser P1, que eu disse que seria 30 e 1, ok? X igual a 1, Y igual a 30. E o nosso P2, que seria X igual a 6 e Y igual a 10, ok? Pronto. A partir daí vamos encaixar esses dois pontos nessa fórmula. Então a gente teria A igual 10 menos 30, ok? 30 menos 10 na verdade, sobre 1 menos 6.
6 menos 1. Muito cuidado. A ordem do ponto que você vai escolher não interessa. Mas você tem que manter a ordem que você escolhe. Então, eu poderia muito bem fazer 6 menos 1 ou 1 menos 6. A diferença é que se eu fizer 1 menos 6, eu tenho que fazer 30 menos 10. Se eu fizer 6 menos 1, eu tenho que fazer 10 menos 30. Tranquilo até aí? Ótimo. Então a gente vai seguir com os cálculos, tá? 30 menos 10, 20. Ok? E 1 menos 6, menos 5. Isso dá um total de menos 4. Então a gente já sabe que o nosso A, tá? É igual a menos 4. A partir daí nós sabemos que nossa equação vai ter uma forma parecida com essa. Menos 4x mais b. O nosso segundo passo é encontrar o nosso valor de b, certo? Nós temos essa equação aqui. E nós queremos saber o valor de um ponto. Basicamente, nós sabemos que um dos pontos vai ser encaixado no y, na nossa imagem. E outro ponto vai ser encaixado no nosso x, certo? Uma das maneiras práticas de a gente encontrar a nossa equação tendo A é pensando basicamente dessa forma, tá? O que acontece? Y menos YO é igual a vezes x menos XO. Encaixando pontos específicos aqui, a gente consegue encontrar o nosso B, porque a gente vai ter o resultado da nossa equação. Então o que acontece? Escolhendo um ponto aleatório ao acaso, tá? Vamos escolher o P1, por ordem, porque é 1, primeiro vem aqui 2. Então ficaria P1 y menos 30, tá? Porque é o y, igual a menos 4 vezes x menos 1. Ok? Se você escolheu 30, obrigatoriamente você vai ter que escolher 1. Se você escolhesse o 10 para o y, você obrigatoriamente teria que escolher o 6. Ok? Fazendo os respectivos cálculos, a gente encontra isso. Menos 4x mais 34. Certo? Até aí tudo bem? Então, essa é a nossa equação. Essa é a equação que vai dizer o nível do reservatório de água em qualquer tempo. E o que nós queremos? Nós queremos o nível 0%. Então é só substituir no nosso variável, na nossa variável que representa o nível, que é a nossa imagem. Então o que a gente teria? 0 é igual a menos 4x, que é o tempo para chegar no zero, mais 34. Fazendo os respectivos cálculos, que 4x é igual a 34, x é igual a 34 sobre 4. Ok? Então o que acontece? A gente encontrou um número, 34 sobre 4. Vamos dividir 34 sobre 4 e ver o que a gente encontra. Ok? Uma divisão comum, tá? Pronto, encontramos 8,5 anos. Ok? Nunca esqueça, 8,5 anos é 8 anos e meio. No nosso caso, 8 anos e 6 meses. Voltando lá para a pergunta, ele fala qual o tempo mínimo, ok? Após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível 0. Para atingir o nível 0, ele demora 8 anos e 6 meses. Como ele quer a partir do sexto mês, então a gente tem 2 meses e meio. Certo? Aqui o errado. Eu acabei confundindo. Seriam meses, tá? E aqui também meses. Logo teríamos 2 meses
e 15 dias. Porque 8 meses e meio são 8 meses e 15 dias. Logo, 2 meses e meio. Resposta, letra A. Certo? Esse foi um teste experimental. É a primeira aula gravada. Eu vou deixar ela guardada no canal justamente para a gente ter uma comparação. Foi o primeiro teste de todos. Nunca gravei uma questão. E a gente fica por aqui. Te amo, meu amor.